Carlos Greff é professor titular do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Ele também é membro da CAPES e da FAPESP, órgãos que incentivam a pesquisa, e diretor científico da Sociedade Brasileira de Pesquisas em Materiais. Professor, a pesquisa científica é um dos grandes pilares da universidade, assim como o ensino e também a extensão universitária. Atualmente, quais são os maiores desafios para a pesquisa pensando na Universidade Estadual Paulista? Então, a Unesp é uma universidade relativamente jovem, ela comemorou recentemente 40 anos e nesses 40 anos ela teve uma evolução muito positiva. A gente percebe claramente que todos os indicadores relativos à pesquisa melhoraram significativamente. Por sua constituição, por ela ser uma universidade que é fragmentada do ponto de vista geográfico, são 24 diferentes cidades onde existem pelo menos uma unidade da Unesp, talvez o maior desafio seja justamente a integração da pesquisa, em especial em diferentes grupos, em diferentes cidades. Então isso é certamente um ponto que a gente precisa fomentar, porque a pesquisa atual é cada vez mais complexa no ponto de vista dos temas a serem abordados. Precisa de uma abordagem tipicamente multidisciplinar ou interdisciplinar. E a Unesp, por ser fragmentada, geralmente os institutos estão especializados em diferentes cidades. Então seria muito bom que os melhores pesquisadores em determinada área pudessem trabalhar em conjunto com outros pesquisadores. Então talvez esse fosse um dos pontos principais. O outro ponto, que é um desafio que não é só da Unesp, mas das universidades de uma maneira geral no mundo inteiro, é o fato da internacionalização. Então outra questão importante para a melhoria da qualidade da pesquisa realizada aqui e uma melhor integração dos alunos, em especial possibilidades de emprego e coisas desse tipo, é justamente a gente trabalhar não só no âmbito do Brasil, no caso específico de São Paulo e do Brasil, mas também poder ter boas colaborações internacionais novamente. Professor, agora no mês de janeiro foi divulgado o ranking de repositórios institucionais avaliados pelo Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha. De acordo com o estudo, a Unesp tem hoje um dos 200 melhores acervos de pesquisa do mundo, o 9º da América Latina e o 5º do Brasil. Como você pretende trabalhar junto à Pró-Reitoria de Pesquisa para ampliar ainda mais a visibilidade desse trabalho feito pela Unesp? Sim, um dos pilares da universidade, como você colocou bem em termos das ações, mas um dos pilares é justamente guardar informação e guardar informação de qualidade. Então, justamente o papel de ter um repositório, como foi bem mencionado por você, de alta qualidade, ranqueado, tem um alto ranking, indica que a Unesp está trabalhando bem nesse aspecto de conservar e preservar a informação e disponibilizar ela posteriormente para a população em geral e para os pesquisadores. Então, obviamente que a Pró-Reitoria de Pesquisa se preocupa muito com essa questão do repositório e de certa forma, dessa questão geral de armazenamento de informações e, obviamente, que nós vamos trabalhar sempre no sentido de melhorar isso, em especial se a gente considera que, por exemplo, as revistas científicas que a Unesp tem dentro dos seus vários institutos, é um repositório ao mesmo tempo que funciona para difusão. Então nós temos programas específicos, por exemplo, para a manutenção e a melhoria da qualidade das revistas científicas produzidas dentro da Unesp. Professor, já há 28 anos a Unesp realiza o Congresso de Iniciação Científica, que é uma forma de incentivar o ingresso dos estudantes de graduação no universo da pesquisa, no mundo acadêmico. Qual que é a importância de se incentivar a pesquisa aí durante a graduação dos estudantes? Essa é uma questão muito interessante, porque, de novo, se nós olharmos para o mundo, o Brasil é um pioneiro nesse tipo de atividade. Então, ter associado à graduação uma iniciação científica, ou seja, alguma atividade de pesquisa desde o início da graduação,
é algo que é muito positivo e nós entendemos que é fundamental desde o estímulo do aluno, a sua manutenção no curso, ele se sente estimulado pelas novidades, por estar trabalhando já em algum assunto de interesse, desde mais acadêmico como mais aplicado. E obviamente que essa pesquisa, quando ela é realizada, então nós estamos falando aqui das bolsas, né, de iniciação científica, um outro aspecto importante sempre quando a gente trabalha com ciência e gera conhecimento, é a divulgação desse conhecimento. Então nesse sentido que o SIC é uma atividade fundamental, porque se nós temos uma iniciação científica forte, e a iniciação científica na Unesp é muito forte, é necessário que a gente organize congressos que mostrem tanto para os alunos como para a comunidade de uma maneira geral, a qualidade do trabalho científico que esses alunos estão desenvolvendo. Um dos grandes avanços que a pesquisa científica proporciona é o retorno de benefícios para a comunidade. Isso é uma prioridade para a sua gestão, professor? E eu gostaria de questioná-lo também como a gente pode atrelar a inovação científica com os serviços para a população. Obviamente que a ciência tem várias vertentes, então uma vertente mais básica, mais abstrata, vamos colocar assim, cuja aplicação direta à sociedade às vezes pode durar vários anos. Então a gente pode colocar como exemplo o trabalho de Einstein no começo do século passado, que vai virar laser só na década de 60. Então nem sempre é tão fácil assim trazer a pesquisa científica diretamente para a sociedade. Por isso que é importante essa continuidade do apoio à ciência, porque a gente nunca sabe exatamente o tempo de maturação de uma determinada ideia. Mas obviamente que, além dessa vertente mais básica, existe essa vertente que você colocou muito bem, que seria da inovação e da pesquisa mais aplicada, que vai ter uma aplicação mais imediata para a sociedade. Isso o Brasil faz relativamente mal, de maneira geral. Então é muito importante que a universidade tenha um olhar especial para isso e fomente. Para fomentar isso, existem novamente vários mecanismos. Então, um deles são as empresas júniores, né? que de novo a Unesp possui várias empresas júniores que funcionam bastante bem, e o que a gente vai tentar trabalhar é que essas empresas júniores tenham um suporte maior do ponto de vista de gestão e mesmo um contato maior com a comunidade científica para que elas possam atuar. Da mesma forma, a gente entende que uma parte importante do nosso papel como Pró-Reitoria de Pesquisa é justamente dar visibilidade e melhores condições para que certas pesquisas, vou citar alguns exemplos de cunho mais social, por exemplo, vamos falar assim, políticas públicas, vamos falar assim desde a questão de violência, drogas e coisas desse tipo, que a gente possa fomentar que haja uma maior harmonia e um trabalho colaborativo entre os docentes, dentro daquele espírito que eu coloquei desde o início, de fomentar a formação de redes de pesquisa que possam dar uma boa resposta para essas demandas da sociedade.